last time we were together, A última vez que nós estávamos juntos, we were looking at the parable of Matthew 25, olhamos para a parábola de Mateus 25, which is the parable of the 10 virgins. que é a parábola das 10 virgens. So we wanted to understand some things in relation to that parable from Millerite history, Então nós queríamos entender algumas coisas com respeito ao da história milerita, which we could then use to make an application into our history. para poder usar isso então para fazer uma aplicação para a nossa história. And during our 3-day camp meeting, I think I did a summary of what you've been learning. E eu creio que durante a nossa campal eu fiz um resumo, I did some suggested applications, sugeri também algumas aplicações. and now we would like to move to the next point. E agora eu gostaria de avançar para o próximo ponto. But before we move to the next point, Mas antes de avançar para o próximo ponto, I would love us to remind ourselves of the things that we have learned so far. gostaria de lembrar com vocês o que nós aprendemos até então. And then try to identify the applications that we made. E logo quero identificar as aplicações que fizemos. We understand from the study of parables A partir usando o princípio de parábolas, that we should be very judicious on how we approach parables. aprendemos que devemos ser have a high criteria, something like that. No, like be flexible. Devemos ser flexíveis com como nós fazemos as nossas aplicações. Because we have understood that you can have one parable and you can have different views of that parable. Sabemos que podemos ter uma parábola e ter visões diferentes acerca dessa parábola. If I use an analogy of, like, let me use a mountain. Então, deixe-me usar o exemplo de uma montanha. So, for example, Brother Wesley is an engineer by profession. O irmão Wesley, por exemplo, ele é engenheiro de profissão. He will agree with what I'm about to say. E ele vai concordar com aquilo que eu vou dizer daqui a pouco. So there is a subject we call engineering drawing. Há uma matéria que se chama desenho na engenharia. And we're going to draw different sections of a thing based on the view. E nós queremos desenhar secções diferentes de pontos de vista diferentes. We have what we call a side view, a plan view, Nós temos uma vista lateral, uma vista plana and a front view. e uma vista frontal. Front, plan, and side view. Vista frontal, vista plana e vista lateral. So I'm suggesting when you have a mountain, you can have different looks of that mountain. Ou seja, no exemplo do monte ou da montanha, nós podemos ter ângulos diferentes de vista. So if you have that mountain, Se tivermos essa montanha, you can either look at it from the top, você pode olhar de cima, you can look at it from the front, você pode usar da frente or from the side. ou do So- lado. So depending on what look you take, you will have different sketches of that mountain. Então, dependendo da visão que você assume, você vai ver contornos diferentes dessa montanha. So then if we import that principle to parables, E se aplicarmos esse princípio à parábola, you can have different sketches of the same parable, podemos obter contornos diferentes de uma só parábola, depending on the view. dependendo do ângulo de vista. So we say that we can have different perspective of the same parable depending on the story. O que dizemos é que podemos ter perspectivas diferentes sobre uma mesma parábola. So I'm suggesting that we looked at the various characteristics of the miracle from Millerite history, Eu sugiro que nós olhamos para a história do clamor da meia-noite do ângulo, do ponto de vista da história milerita. I made the applications, Fiz as aplicações, but I'm open to the fact that someone could make maybe a different application based on the characteristics that he or she is picking up. mas estou aberto ao fato que pode haver pessoas que querem ressaltar um outro aspecto e dependendo da aplicação que eles querem fazer. So I just want to give a brief revision Então quero fazer uma breve revisão.
then we can move forward to deal with the next point. para poder avançar então e fazer o próximo ponto. So we began our old study from Matthew 24, Então começamos com o nosso estudo inicial de Mateus 25. and Brother Leon, what was the importance of looking at Matthew 24? E, irmão Leon, qual foi a importância de observar Mateus 25? So I just want to say quickly, this is the structure that we had. Brevemente, essa aqui é a estrutura que nós tínhamos. So we had this structure here, the time of Christ and the time of the end. Essa foi a estrutura, tempo de Cristo, tempo do fim. The time of the end is a period of time which we call the end of the world. O tempo do fim é o período que nós chamamos de o fim do mundo. So this year began in 78 Isso aqui começou em 1798 to the second advent. até ao segundo advento. So we identify that this year begins in 31 Identificamos que esse ano começa a contar a partir do ano 31 to 70. até o ano 70. Then we had this history beginning in 538, Logo, essa história aqui começando em 538, which takes us to 1798. que nos leva até 1798. So what was the importance of looking at Qual a Matthew 24? importância de observar para looking to Matthew 24. para Mateus 24? Fala de sinais do segundo advento. Brother Cesar, why did we look at Matthew 24? Irmão César, por que nós olhamos para Mateus 24? Porque nosotros queríamos saber cuál era la estructura del capítulo We wanted to know what the structure of that chapter was. y nos dimos cuenta que había tres historias And we became aware of the fact that there were three histories. y eso es lo más importante, conocer la estructura. And this is the most important, to know the structure. So how does the structure help us? Então, como é que essa estrutura nos ajuda? Porque nos permite ver de que Mateo 24 se cumple en 1798 hasta la segunda venida. It helps us to comprehend that Matthew 24 is fulfilled from 1798 up to the second advent. I want us to remember that Quero que vocês lembrem when we began this study, que quando nós começamos com esse estudo, Matthew 24 wasn't my study. Mateus 24 não era o assunto do meu estudo. My study was to get final to Matthew 25. O meu objetivo foi chegar a Mateus 25. So if we want to look at Matthew 24, E se você quer observar ou olhar para Mateus 24, it's only going to contribute to that study. isso é apenas para ou em contribuição para esse estudo. So Brother Raphael, how does Matthew 24 help? Irmão Rafael, como é que esse estudo de Mateus 24 nos ajuda? A gente percebeu que o capítulo 25 de Mateus ele é uma continuidade. So we perceive that Matthew 25 is a continuation of that chapter. Então a gente precisa olhar para o capítulo anterior, It has had us to look at the previous chapter, a história do capítulo anterior, the story of the previous chapter, para a gente poder colocar o capítulo 25 no lugar correto. in order to place chapter 25 in its proper place. E aí, a partir dessa estrutura, a gente chegou a essas parábolas que tenha o foco em dois grupos. And based on that structure, we were led to the principle of, or to the several parables which highlighted these two groups. E aí a gente pode passar a linha também pela parábola das virgens de Mateus 25. This allows us to draw a line through the story of the 10 virgins. So I'll make a comment before I comment on what Raphael has said. Então, vou fazer o comentário antes de comentar aquilo que o irmão Rafael disse. This is what I realized. É o With this seguinte, movement. o que eu percebo nesse movimento é o seguinte. So whenever a teacher comes up front to teach, Quando um professor chega e ele se coloca aqui na frente,
well, you know many teachers in this movement, whether Lapaminda and the Tess, Brother Wesley, and anyone else. Vocês conhecem diversos professores aqui desse movimento, seja o ancião Parminda, a anciã Tess, o ancião Wesley, vocês conhecem vários. So they will have an objective to teach us something. Eles têm um certo objetivo, o que eles querem ensinar. But it's almost impossible to have this objective taught to us without putting a framework in place. Mas é quase impossível que você possa ensinar tal objetivo sem colocar primeiramente no seu lugar a estrutura. So I'm saying you have the objective and then you have a framework. Ou seja, temos aqui um objetivo e temos aqui também uma estrutura. So most of the time we tend to be lost in the framework. E assim acontece que grande parte do tempo nós passamos meio perdidos nessa estrutura And do not even realize what the objective of the study was. e perdemos de vista ou nem sequer percebemos bem qual era de fato o objetivo do estudo. So you remember, like recently, Brother Wesley was having an objective in mind, Por exemplo, recentemente o irmão Wesley ele tinha um certo objetivo em mente, but it begins from the parable of the hidden treasure. mas ele começou partindo da parábola do tesouro escondido. So sometimes the things he does with that parable become so fascinating E às vezes o que fazemos com essa outra parábola acaba sendo tão interessante till we tend to think that was the objective. que acabamos pensando que o objetivo de fato foi esse. But we forget that he was putting a framework in place to make his point. Mas nós nos esquecemos que ele estava apenas colocando uma certa estrutura no seu devido lugar para fazer um certo ponto. Do you remember what his point was? Você lembra qual era o ponto dele? The main objective. O objetivo principal? I don't. Sister Jessica, do you know what was Elder Wesley's point? Irmã Jéssica, você lembra qual era o ponto do irmão Wesley? The objective that he wanted to hit. O objetivo principal que ele queria alcançar? At the camp meeting? Yeah? She did not sorry. participate in the meeting. Shigeo? I don't recall. Leon? Lembra não? I don't. Brother Alfredo? So I want to know if you understood what was the objective of his study. A minha pergunta é se vocês entenderam qual era o objetivo do estudo dele. And this is not a rebuke to anyone, Isso não é uma repreensão but it's para an ninguém, encouragement that when a teacher comes up, mas isso é para encorajá-los de quando chega um professor aqui à frente, something that we should strongly keep at the back of our mind is the objective. que nós devemos manter bem focado qual é o objetivo desse estudo, So that we don't get lost in the details. para que não nos perdemos nos detalhes. One of the points that Brother Wesley was sharing was the love between father and son. Não é possível amar o pai sem amar o filho. It's not possible to love the father without him loving the son. Como é que os judeus daquele tempo amavam a Deus, How was it that the Jews at that time were loving their father não amavam Jesus, and they didn't love Jesus, que era o enviado de Deus? which was sent by God? Deixou desse ponto. This was one of his points. Yeah, I'm The history suggesting of it's one of his redemption. points. Certo, é dos pontos que ele fez. I love the point personally, but I don't think it was his main objective. Eu pessoalmente gosto desse ponto, mas eu não creio que esse foi o ponto principal que ele quis fazer. El punto principal al cual él quería llegar era cómo nosotros podíamos ver la ley dominical para nuestro tiempo. So I think the main point that he was trying to make was to see how we can perceive, how we can see the Sunday law for our time. Y el asunto era que él tomó todos estos temas como base, como estructura
estructura, And he took all these topics as a base, as a structure, porque él lo que quería era hacernos considerar la manera en cómo Dios trata because he wanted us to see how God deals or how he dealt before antes y después. and afterwards. Okay? So I think his main objective, we summarize it, it was about the Sunday law. Certo, se a gente for resumir o objetivo geral, podemos resumir nas palavras decreto dominical. So if he's going to do a Sunday law, Então, se é sobre o decreto dominical, then it begins at these parables like the hidden treasure. então ele vai começar com essas parábolas como o tesouro escondido. Your question is, what does that have to do with the Sunday law? E você se pergunta, o que isso tem a ver com o decreto dominical? You should be able to see the connection. Você deveria ser capaz de enxergar a ligação entre So- esses assuntos. So I'm saying when you know the objective, Eu digo que se você souber do objetivo, then whatever road it takes então quer que seja o papel que ele assume, towards that objective, ou whatever role, whatever road, the way that it takes to get to that objective, quer que seja o caminho que ele escolha para chegar a esse objetivo, you should be able to ask yourself, how is this connected to what he wants to tell us? nós devemos perguntar como é isto ligado ao assunto que ele quer nos explicar. And if you are following, you could realize that all the parables he did were so nicely connected to his subject. E se vocês seguirem bem, vocês puderam ver como essas palavras todas eram muito bem conectadas ao ponto que ele queria fazer. He made a nice connection between the Jewish economy and the Advent economy. Ele fez uma conexão muito bela entre a economia judaica, the Jewish economy and Advent economy, the Advent e economy. a economia adventista. How we are sitting under this tree and there is treasure beneath us, but we don't know even there is treasure beneath us. Como nós estamos sentados debaixo dessa árvore e em cima de um tesouro, sem sequer se dar conta que estamos sentados em cima desse tesouro. So that at least was one good application that we have not thought about in relation to this parable. Então, isso foi uma aplicação excelente que nós não tínhamos considerado com respeito a essa parábola. So I'm just using that example Eu uso esse exemplo to encourage us para nos encorajar that even if you cannot you cannot keep your attention all through the class, que mesmo que você não consiga manter o foco durante toda a aula, whenever one of the brothers comes up and tries to do a study with us, at least try to understand what the main objective is. sempre que alguém vem aqui à frente para passar um estudo, tentem não esquecer qual é o objetivo desse estudo. So I want to use that story to make a point that when I went to Matthew 24, my main objective was not to look at Matthew 24. Então eu falo tudo isso para lembrar vocês. Quando eu comecei a falar sobre Mateus 24, não foi com o objetivo de estudar Mateus 24, It was to look at Matthew 25. mas foi de fato para chegar a Mateus 25. Now, for those who know well the history of this movement, Então, para aqueles que conhecem bem a história desse movimento when we used to explain how Matthew 25 gets applied to our history, e a maneira como nós explicávamos como Mateus 25 se aplica à nossa história, we just went to the spirit of prophecy and used the spirit of prophecy to say the parable of the 10 virgins has to be in our history. o que fizemos foi simplesmente ir ao Espírito de Profecia e pegar a declaração que essa parábola das 10 virgens se aplica à nossa história. But Sister Gail, I want us to assume, like, what if we do not have the spirit of prophecy? How can we prove to someone that we have the legitimacy of applying Matthew 25 into our history? Mas o que eu quero saber, irmã Gail, é como, se não tivéssemos Espírito de Profecia, nós faríamos esse ponto que essa parábola se aplica para o nosso tempo. So when you know the techniques of parables, E se você conhecer as técnicas de parábolas, then you can develop an argument from the Bible to show that without even the spirit of prophecy, we can still defend the idea that Matthew 25 can be reapplied to our history. você pode realmente usar a metodologia para demonstrar que Mateus 25 de fato se refere ao nosso tempo. Sim. Sorry? And partly, how you can do that is by developing the structure of Matthew 24. Isso você pode fazer desenvolvendo a estrutura de Mateus 24. Once you have the structure in place, E uma vez que essa estrutura estiver no seu lugar, then look for a link from Matthew 24 to Matthew 25. você então procura por uma conexão entre Mateus 24 e Mateus 25. And what was the link, E qual foi esse link, essa conexão? Brother Leon?
some parables in Matthew 24, Havia algumas parábolas em Mateus 24. and these parables are demonstrating three classes. E essas parábolas ilustram duas classes. And then after Matthew 24 comes in Matthew 25. Depois de Mateus 24, vem Mateus 25. And how it's worded, it seems like it's a continuation. E a maneira como é formulado parece ser uma continuação. And then Matthew 25, the parable of the conversion is demonstrating three classes. E na parábola das 10 virgens, Mateus 25, são ilustradas duas classes. It's that the story continues with a repeat and a nod. Ou seja, essa história ela continua com uma repetição e ampliação. And then when we go through the Minarets writings, they use this parable and they apply it to their time. E quando nós passamos pelos escritos dos pioneiros, nós vemos que eles usam essa parábola e aplicam para o tempo deles. Okay, so that was the connection. Exatamente, essa foi a conexão. So once we have developed the structure of Matthew 24, Então, uma vez desenvolvida a estrutura de Mateus 24, so I'm sorry that I'm using Matthew 24, but we notice that this prophecy occurs in three different places in the Gospels. então, desculpem que estou usando Mateus 24, mas nós vimos que essa estrutura ela aparece em três lugares da Bíblia, dos evangelhos, Which is Luke 21 and Mark 13. sendo Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24. But I'm using Matthew 24 specifically because the parable we see at the back end of Matthew 24, they are not there in Luke and Matthew. Sorry, they're not there in Luke and Mark. The back end? The back end, the last end of Matthew 24, we see certain parables which we don't find in Luke or Mark. Eu uso Mateus 24 porque as últimas parábolas que encontramos em Mateus 24, nós encontramos em Lucas 21 e Marcos 13. Let me just confirm that that's correct. Deixe-me confirmar se isso é de fato correto. Yeah, I think in relation to Luke, it's correct. E com respeito a Lucas, isso é correto. And also in Mark, it's correct. E com Marcos também é correto. So we don't find these parables in Luke and Mark. Então essas parábolas não as encontramos em Marcos nem em Lucas. So before I continue explaining what Leon was saying, Então antes de continuar a explicar o que Leon estava dizendo, so in most of our Sabbath schools, na maioria das nossas escolas sabatinas, we have been discussing a chapter from the book Christ Object Lessons. nós temos estado discutindo um capítulo do livro Parábolas de Jesus. So Sister Jessica, which chapter? E mas, Jéssica, qual foi esse capítulo? Chapter 1. Capítulo 1. What is the title? Qual o título? Não recordo. I don't Brother remember. Pedro? Do you have a mic there? Tem um microfone? What is chapter 1 of Christ Object Lessons? Parábolas de Jesus, capítulo 1. Qual o título? The title? Sister Rose? Irmã Rose? I'm not sure. Shigel? Chapter 1 of Christ Object Lessons. Capítulo 1 de Parábolas de Jesus. So it's memorization now. We should memorize that chapter. Isso agora é questão de decorar. Vocês deveriam ter decorado isso. O título. Capítulo 1. Sister Gay, you remember? You want to try again? Quer tentar de novo? The most efficient way of teaching, and she's saying that teaching in parables. That's how it's in the Portuguese, the most efficient way of teaching. É assim como diz no português? Yes.
So teaching in parables. Então, ensino em parábolas. It's the very first chapter of Christ Object Esse é o Lessons. primeiro capítulo de parábolas de Jesus. Now, when you go there, parables are characterized using different words or terms. Então, se vocês forem olhar nesse capítulo, parábolas são descritas de maneiras diferentes. So we know that one of the main ones that even Brother Wesley was using in his study was natural to the spiritual. Então, uma descrição que até o irmão Wesley estava usando no estudo dele é natural para explicar o espiritual. But I want to take other two terms which I can parallel to these ones, which is known to Mas unknown. eu quero usar dois outros termos que são usados nesse capítulo. Isso é o conhecido e o desconhecido. So I want to suggest that even when we come to approaching parables, they should be approached in a given specific way. E eu sugiro que quando nós abordamos parábolas, elas precisam ser abordadas de uma maneira específica. So Brother Pedro, Irmão Pedro, the spiritual subjects we are dealing with, are they simple or complex? os assuntos espirituais que nós estamos abordando são assuntos complexos ou simples? When you say we're dealing with, you mean We as the movement, prophetic subjects, Nós, como movimento, they're complex? they are complex. são assuntos complexos. Do you agree with that? Todos concordam? So oftentimes how we can get people to understand this complex subject Então, muitas vezes, para entender esses assuntos complexos, is beginning from simple. nós abordamos isso da maneira de começar com o simples. Something that people can understand and feel. Usamos algo que as pessoas consigam entender e sentir. So for example, when Christ comes on earth, Então, quando, por exemplo, Cristo veio à Terra, his main objective o objetivo principal dele is to make people understand his spiritual nature. é que as pessoas entendam a sua natureza espiritual. And if they understand his spiritual nature, by inference, they've understood who God the Father is. E, em consequência, terem entendido a natureza espiritual dele, eles também terão entendido a natureza de Deus. Brother Pedro, can you get hold of people and bring them and show them this is the spiritual nature? I want to tell you what it is. Irmão Pedro, será que Jesus pode agarrar uma pessoa e falar: eu quero te mostrar qual a natureza espiritual é assim? Can he do that? Será que ele pode fazer? Like, this is the spiritual nature, Pedro, I want you to understand it. Olha, essa é a natureza espiritual, Pedro. Eu quero que você entenda. His example is that he wouldn't do it. Não, o exemplo que ele nos deu é que não é assim que ele mostrou. And it's not that he will not do it because he wishes not to do it. Não é que ele não fez porque não quis fazer. I'm saying he has no choice. Eu diria que ele não tem escolha. He had to do it the way he did it. Ele teve que fazer da maneira como ele fez. He's forced by the rules of parables to do the way he did it. Por causa das regras das parábolas, ele teve que fazer da maneira como ele fez. I'm just going to take the opportunity to ask for a specific statement that he made. Eu gostaria de usar essa oportunidade e perguntar por uma declaração específica que ele fez. I always thought that John 3, he broke the rule of parables and told something directly to Nicodemus. Eu sempre acreditei que em João 3 ele quebrou com essa regra de parábolas e And told the spiritual kingdom to Nicodemus directly. e que ele explicou diretamente acerca do reino espiritual para Nicodemos. So this is the preconceived idea that I had since I was Adventist. Então, essa foi a ideia preconcebida que eu tive desde que eu me tornei adventista. I don't know if you remember, Christ was telling him about the wind and some other lessons in parables. Não sei se vocês lembram, eu creio que ele exemplificou isso através de diversas maneiras. Ele falou do vento, etc. And then Jesus said, if I have told you the earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you the heavenly things? E logo ele diz que, tendo então explicado essas coisas naturais e vocês não creem nelas, como é que vocês podem crer nas coisas espirituais? And I finished with this. Then he said, and I thought he was going to the heavenly, that I thought there was
E logo eu assumi que ele estava em seguida falando do celestial, que seria o espiritual. And the famous verse is, "For God so loved the world that He gave His begotten Son," so on and so forth. I said, okay, that is no parable. That is direct spiritual truth. E logo segue esse versículo tão bem conhecido que foi assim que Deus deu o seu Filho unigênito, etc. E eu acreditava que tá aí, ele deu diretamente a explicação espiritual. So this is the rule of parables. We must understand that even in that statement, He had to add a parable too. Mas se usarmos o princípio de parábolas, nós precisamos entender que até nessa declaração ele está fazendo a ilustração de uma parábola. Did he? Será que foi assim? So you gave a verse. Which verse is that? John 3:16, 17. João 3, 16 e 17. 16 somente. João 3, 16. So are you saying that? Are you asking the question whether they broke the rules of parables in John 3:16? Então a sua pergunta é se aqui em João 3,16 Cristo quebrou com as regras de parábolas. My question is, being 3:16 a parable, how do we interpret it? Então minha pergunta é, já que sendo João 3,16 uma parábola, como é que nós interpretamos essa parábola? Though He seems to speak very directly, like He was speaking in a spiritual way, not in a parable way. Pois parece que ele está falando de uma maneira espiritual diretamente e não usando parábola. Aparentemente. So let me try to answer. Então deixe-me tentar responder. So I'll also give people a chance to try and answer. Mas também vou dar a oportunidade Hã? para as pessoas responderem também. So he says, "For God so loved the world." Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. So you have God, Você tem Deus, you have the world, você tem o mundo. and what He's manifesting to the world is His love. E o que ele manifesta ao mundo é amor. So love is an attribute of God. Então, amor é um atributo de Deus. Is God spiritual or natural? Deus é espiritual ou natural? He's a spiritual being. Ele é um ser espiritual. But if we were to ask ourselves, how do we know that God has shown so great love to us? Mas se nós nos perguntamos como foi que Deus demonstrou tal amor para nós, So this great love is demonstrated in the fact that He sent His Son. esse grande amor é demonstrado pelo fato que ele enviou o filho dele. But I'm saying His Son is natural. Mas eu digo que o filho dele é natural. Nicodemus can see Him. Nicodemos pode ver esse He filho. can feel Him. Ele pode tocar ou sentir So ele. through the presence of God's Son, Então, através da presença do Filho de Deus, people could be able to learn of the love of God. as pessoas puderem aprender sobre o amor de Deus. But the ultimate demonstration of this love Mas a demonstração final desse amor is when this Son offers His life é quando esse filho oferece a sua própria for the vida salvation of the world. para a salvação do mundo. So I think if you go through the verse, Então, eu creio que você for passar pelo versículo, still the principles are maintained. os princípios são mantidos. I'm saying the Son is natural, Eu diria que o filho é the natural, Father is spiritual. o pai é espiritual. Then we are going to learn everything about the Father through the Son. E nós aprendemos tudo sobre o pai através do filho. And one main theme which we are being taught about the Father is His love for the E world. Tópico principal sobre o pai é esse amor que ele tem para o mundo. So I don't think He breaks any rule. Então, não creio que ele está quebrando regras. Brother Wesley, Irmão Wesley, do you have a reply to that? alguma resposta? Eu concordo.
I agree. Okay. We shall continue discussing it. Nós Pedro. continuaremos nessa discussão. So I was explaining then the point. Thank you so much, Brother Pedro, for the comment you have given on John chapter 3. Obrigado, irmão Pedro, pelos comentários acerca de João capítulo 3. It's a very powerful chapter. É um capítulo muito poderoso. You identified that he's going to tell them, if I speak of earthly things, how can you understand heavenly things? E você mencionou que ele diz que se eu falar para vocês de coisas terrenais ou terrestres, como é que não entendem como que vocês vão entender coisas celestiais? I don't know if you're aware, but we were talking about chapter 1 of Christ's Object Lessons. Não sei se vocês lembram, mas nós estávamos falando de capítulo 1 de Parábolas de Jesus. And this can be connected back to that chapter. E isso aqui pode ser ligado diretamente a esse capítulo. Because here it also talks about earthly and heavenly. Porque aqui também fala de celeste e de terrestre. And I don't know if Brother Wesley was talking about thus said the Lord in his studies. Não lembro se o irmão Wesley também falou sobre assim diz o Senhor nos estudos dele. You will go down and study and see what is the real argument is between Nicodemus and Christ. Perdão, mas se vocês forem observar qual é de fato essa discussão entre Nicodemos e Cristo, Nicodemus is a Pharisee sabemos que Nicodemos é um fariseu. who thinks things are understood by thus said the Lord. E ele entendia as coisas usando assim diz o Senhor. But Christ is going to demonstrate to him that things need to be understood through parables. Mas Cristo vai explicar para ele que as coisas precisam ser compreendidas usando parábolas. So there is much from this chapter. Então tem muito mais nesse capítulo. We'll close. So I'm taking this opportunity Estou usando essa oportunidade that we may interact and give ideas on how we think parables work. Para poder interagir com vocês e ver como pensamos que funcionam parábolas. So Brother Pedro was making a point O irmão Pedro estava fazendo um ponto with the book of John chapter 3 verse 16 and 17. com João 3, 16 e 17. And we have tried to explain it. We have tried to explain what that meant. E tentamos explicar o que isso significa. But the question was, Mas a pergunta foi, Christ is going to teach the people whom he lived with in that time about the kingdom of heaven. que Cristo tentou explicar, ensinar, he tried to teach how the kingdom of heaven. So he's going to teach people about the kingdom of heaven. O objetivo foi ensinar as pessoas sobre o reino do céu. The kingdom of heaven is spiritual. O reino do céu é espiritual, It's very complex. é muito complexo. He can't get these people and tell them, I need you to understand this spiritual complex kingdom. E não pode simplesmente chegar e falar que eu quero que você entenda essa coisa espiritual e complexa. In fact, he can't do that. Ele pode, He has no choice ele não, but to use a method where he goes from simple to complex. ele não tem escolha a não ser de usar um método de começar pelo simples e avançar para o mais complexo. He has no choice but to use the things that people understand, people know, that people interact with, in order to teach them about the kingdom of heaven. Ele não tem outra escolha a não ser começar pelas coisas que as pessoas conhecem, as coisas com que eles interagem no dia a dia e logo avançar para o mais complexo. So at a very basic level, Então, no nível bem básico, parables is where we use the things that people interact with each and every day as parábolas são as coisas com que as pessoas interagem no dia a dia. to try and explain the mysteries of the kingdom of heaven. E usar esses para explicar os mistérios do reino do céu. So I wanted to make a point with this phrase, known to unknown. Então, eu tentei fazer um exemplo com essa frase conhecido e desconhecido. So the prophetic subjects that we deal with are complex. Os assuntos proféticos com os quais nós lidamos são complexos. And most of the time, we want to begin from complex to explain complex subjects. E na maioria das vezes nós começamos pelo complexo e queremos explicar o complexo através do complexo. And this easily makes us to be tripped off. E isso com facilidade nos tira do caminho. So I'm saying the best way to explain this complex prophetic subject
eu digo que a melhor maneira para explicar esse assunto complexo, profético, is to begin from simple to complex. é começar pelo simples e ir para o mais complexo. And in fact, I'm going to say you have no choice, but you have to work that way. E eu até diria que você não tem escolha, você precisa operar dessa maneira. So I'm saying when we approach any prophetic subject, Então eu digo que quando nós abordamos um assunto profético, as you do a plain, simple reading, quando você faz uma simples leitura, try to look for markers that you can be able to use to explain these concepts to people. tente usar ou encontrar marcadores que você pode pegar e explicar para as pessoas. So why did I make that point? Então, por que eu faço esse ponto? I was asking Brother Leon, what was the link between Matthew 25 and Matthew 25? Quando eu fiz esse ponto, eu estava perguntando para o irmão Leon qual é essa conexão entre Mateus 24 e Mateus 25. We often think that, for example, to explain such prophetic question, Muitas vezes pensamos que para explicar tal assunto profético, we need these complex arguments. precisamos de argumentos But I'm complexos. saying we just need simple arguments. Eu digo, nós precisamos de argumentos simples. And he gave a very simple argument, E ele deu um argumento bem simples, saying that when you go to the back end of Matthew 24, dizendo que se você for até o final de Mateus 24, you have a number of parables. você tem uma série de parábolas. Now you need to make a determination which history of these four are those parables explaining. E você precisa determinar qual história essas parábolas estão descrevendo. Is it history 1, 2, 3, or 4? Será que história 1, 2, o 3 ou a história 4? And I'm saying structurally, by the internal structure of the chapter, you can show that they are meant to explain this last history. E eu digo que a estrutura te ensina que essas parábolas se referem a esse último pedaço da história, 3. So the moment you know that those parables are meant to explain this history, Então, uma vez que você descobre que essas parábolas foram dadas para descrever essa parte da história, and there are more than one parable, e há mais que uma parábola, you know that those parables are connected together by the principle of repeat and enlarge. você vai entender que essas parábolas estão ligadas uma à outra através do princípio da repetição e ampliação. But by plain reading of those parables, you need to understand what is it that connects these various parables. Mas com a simples leitura, você precisa enxergar, entender o que é que conecta uma parábola à outra. Now, if you go to a parable, Então, quando você vai até uma parábola, so let me use a sheep. deixe-me usar uma ovelha. A sheep is a parable. A ovelha é uma parábola. So if you get a sheep, Então, se você pega essa ovelha, you need to understand the concept that is trying to be emphasized using that sheep. você precisa compreender o conceito que está querendo ser transmitido através dessa ovelha. And the concept being emphasized will be based on the characteristics of the sheep. E o conceito que quer ser mostrado se baseia nas características da ovelha. So I want to say this sheep here is the parable of Noah. Eu quero dizer que essa ovelha é a parábola de Noé. So if you study plainly the parable of Noah in Matthew 24, Se você for estudar profundamente a parábola sobre Noé em Mateus 24, what concept is it trying to convey? que princípio está querendo ser mostrado? So you know that the sheep can convey various different perspectives based on the characteristics you're picking. Vocês sabem que a ovelha pode demonstrar diversas características de acordo com o ângulo que você observa. So I'm saying this parable also can be used to teach different things depending on the characteristics of this parable that you pick. Então, digo que também essa parábola de Noé também pode ilustrar diversas características, dependendo das características que você escolhe. So what particular concept is that parable conveying in Matthew 24, Sister Gay? Então, qual o conceito específico que essa parábola está nos dando, irmã Gay, em Mateus 24? O natural. Yeah, I'm saying naturally, what is it trying to convey? Because it's natural, yes. Exatamente, naturalmente, o que está querendo nos explicar essa parábola? If you read the words in Matthew 24, Se você for ler as palavras em Mateus 24.
So, verse 37, 37, 38 and 39. Can you read through, Sister Gay? 38 e 39. Por favor, leia para nós. Mm-hmm. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So let's go by verse 37. So if you go to verse 37, Então vamos começar com esse versículo. Se você observar esse versículo, use rule 1 that our brother recently taught us. using one rule, Rule number 1. usando a regra número 1 que o irmão nos contou, What is the most important word qual a palavra mais significante from that verse? desse versículo? Another one? Assim, So there is the word so. Can you see the word so? So, também, assim, também será. Não? so before the word so, you have a history. After the word so, you have a history. Temos uma história antes e uma história depois. So you have so. So you have a history here and you have a history before. Temos assim como, então isso nos indica que tem uma história antes e uma história depois. So what history do you have before, Sister Gay? Qual a história que você tem antes? Before the word so. Antes dessa expressão assim como? Os So dias it's de Noé. So what history do you have after? Qual a história que segue? So you A have vinda do Filho do Homem. Son of Man. Filho do Homem. So this word so here Então essa palavra, assim como, is an illustration of a comparison. ilustra uma comparação. So he's comparing two histories. Então aqui são comparadas duas histórias. The history of the Son of Man A história do Filho do Homem and the history of Noah. e a história de Noé. You get that? Entende? So if you read just that verse, Então lendo apenas esse versículo, we are not told of the specific characteristics he's speaking from the history of Noah, não nos informa das características específicas da história de Noé, in order to make an application to the history of the Son of Man. para poder fazer então a aplicação para a história do Filho do Homem. So that verse is just telling us that two histories are being compared. O que esse versículo nos informa é que duas histórias estão sendo comparadas, Which is the history of Noah and the history of Christ. sendo elas a história de Noé e a história de Cristo. The history of the Son of Man. Perdão, a história do Filho do Homem. So you can draw some conclusions again from that verse. Então, desse versículo você pode tirar certas conclusões. The days of Noah will be a period of time. Os dias de Noé serão um período de tempo. Therefore, the days of the Son of Man will be a period of time. Logo, os dias do Filho do Homem também serão um período de tempo. And I think we already said that this is the period of the Son of Man. E creio que já tínhamos esclarecido que esse número 3 aqui é o período do Filho do Homem. So this history is the history of the Son of Man. Então, esse período é o período do Filho do Homem. So if you go to verse 38, Então, se você for para o versículo 38, now it begins to pick certain characteristics out of the history of Noah. ele começa a escolher certas características da história de Noé. Okay, can you read it through, Sister Gay? For after the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, Verse 39. 39. and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. So if you go to verse 38, Então, quando vamos para o versículo 38, so it says, for as in the days that were before the flood, diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. so in this history, if we have this event, which is the flood, Então, se esse evento aqui é o dilúvio, so it's going to give a description of these days before the flood. que isto é uma descrição desse período antes do dilúvio. So the flood will be equivalent to an event here. Ou seja, o dilúvio equivale a um evento que virá aqui, Which is the second advent. que é o segundo advento. So before the flood, there are things that are happening. Então, antes do dilúvio, há certas coisas que acontecem. So before the second advent, things will be happening. Ou seja, antes do segundo advento, certas coisas também acontecerão. In this history here. Nessa história aqui. So one of the things that is happening, Uma das coisas que acontece, there is a group of people who are being identified by the pronoun they. Can you see that? há um grupo de pessoas que está sendo identificado pelo
pelo plural. So they, Eles. in this history here, Eles, nessa história aqui, what are they doing? o que eles faziam? They are eating, Comiam, bebiam and giving in marriage. e casavam e davam-se em casamento. But contrasted with them, who do you have? E em contraste, você tem o quem? Você tem quem? No. Contrasted to these people, what they in that is the history of Em Noah. contraste com essas pessoas, eles que fazem essas coisas. Noah, can you see Noah? Não é. So- Certo? Você vê que não é o contraste. So you can see that's compare and contrast. Então temos aqui comparação So for- e contraste. So for example, when you're told they were eating Você pode dizer que eles comiam and drinking e bebiam and marrying e casavam-se and giving in marriage e se davam em casamento until the day Noah entered the ark. até o dia em que Noé entrou na arca. So is there a problem with eating, drinking and marrying? Então será que existe um problema com comer, beber e casar-se? Is there a problem, Leon? Há um problema com isso? No. So we should understand the context under which these terms are being used. Então devemos entender o contexto em que isto está sendo usado. So if it's going to be mentioned in reference to these people are going to be destroyed, so the eating, drinking and giving in marriage is going to be mentioned in relation to these people are going to be destroyed. O beber e comer e casar e dar-se em casamento está sendo descrito, está sendo usado no contexto das pessoas que serão destruídos. It therefore means that those three things, though good, they were being done to a level that does not glorify God. Significa que essas coisas, mesmo sendo coisas boas, foram usadas de uma maneira que não estava glorificando Deus. So you can say they are eating, drinking and marrying. You can say is not eating, drinking and marrying. Então você poderia dizer que eles bebiam e comiam e se casaram e Noé não fazia essas coisas. That doesn't mean that Noah was not eating, Na verdade, não significa que Noé não comia, that he was not drinking, e que ele não bebia that he was not married. e que ele não estava casado. But I'm saying that negation will show that Noah was doing these things to the limit that is designed by God. Mas o que essa negação demonstra é que Noé fazia essas coisas de acordo com os propósitos de Deus. So if you can see here, one thing you can see is that we have these two groups of people, Então, uma coisa que você pode ver aqui, você tem dois grupos de pessoas, they and Noah. eles e Noé. Now if you move to the next parable, E se você avança para a próxima parábola, which is in verse 40. que é versículo 40. Then shall be two in the field, the one shall be taken, the other left. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado, o outro. So I will write here, left. Vou escrever aqui, deixado e levado. So when we begin to relate these parables, we'll know exactly what to pick. Então, uma vez que entendemos essas parábolas, nós aprendemos exatamente quais precisamos pegar. So I want to say here we have eating, Então, aqui temos comer, we have drinking, temos beber and we have marrying e também casar-se and giving in marriages. e dar-se em casamento. Okay? So I want to suggest that if you look at this parable here, Brother Leon, Eu quero sugerir, se observarmos essa parábola, irmão Leon, you have two characteristics. que nós temos duas características. You have they and Noah, Temos eles e Noé, which is two classes. que são duas classes. So one of the characteristics you have is that this here is an illustration of two classes. Então, isso aqui te demonstra que é uma ilustração de duas classes. Do you agree with that? Concorda? Then we have this other characteristic of eating, drinking and giving in marriage. Logo, temos essas outras características de comer, beber e casar, dar-se em casamento. But we want to understand what are we picking from this parable to be able to connect it to this other parable. Mas nós queremos entender quais as características que nós pegamos dessa parábola para aplicar isso à seguinte parábola. So we know that in this parable you have a field. Sabemos que nessa parábola temos um campo. So both these people are in the field.
Ambas as pessoas estão no campo. Can you see that? Você vê isso? So here, this again, you can say that this here is two classes. Então, mais uma vez, você vê que se trata de duas classes. So then here we have a field. Temos um campo. Here we have eating, drinking, and marrying and giving in marriage. Aqui temos comer, beber e casar e dar-se em casamento. So if you look at what we have developed, Então, se vocês veem o que nós desenvolvemos, what is it that is in this parable you can see connected to this other parable? qual elemento que temos nessa segunda parábola que encontramos também na primeira? Well, can see that those who were left in the field are the same who were eating and drinking, those people who were left at the ark. So now Was- I don't want you to look at these people here. I'm saying we are considering this as an entity. Don't isolate I them. need Do you to understand what I mean? translate. Oh, sorry. O que nós podemos ver é que essas pessoas que bebem, comem e se casam são aqueles que são deixados no campo. So Leon, I'm assuming that the entire of this is an entity. Mas o que eu estou assumindo, Leon, é que os que são levados e que são deixados são uma entidade. So we have had these discussions with you E essa discussão já tivemos antes, that as you need to look at things at a big level, que você precisa olhar para as coisas de um modo geral, then you go down and begin to look at them in detail. e logo você vê em detalhe. So I want, if at the big level in this case will be both those who are left and those who are taken are two classes. Então, o nível maior, o mais amplo, seria aqueles que são deixados e que são levados. So I'm saying that. So then, when you come and begin now to deal with those who are taken, that will be the small level. Now you're going into details. Então, quando eu falo que aqueles que são levados, quando você começa a considerar eles, isso é o nível menor, são os detalhes. So I want us to go at this level that this is one characteristic. Então, quero olhar nesse nível aqui. Isso é uma característica. This is the second. Essa aqui é a segunda característica. This is the first. Essa aqui é a primeira. This is the second. Essa aqui é a segunda. So if you look at them at that level, Então, se você for olhar para isso nesse nível, what is it that you see in this parable that you can also identify in the first parable? that you cannot identify in the You can first. identify. Aham. What is it that you Qual can a see? In this? característica que você vê na segunda que você também consegue identificar na primeira parábola? Two classes. Que são duas classes. So I'm saying you can see this, Então, isso aqui você pode ver you can see that. e isso aqui também. So if you want to talk about eating, drinking, and marrying and giving in marriage, Então, se você quer falar de comer, beber e casar-se e dar-se em casamento, you can't see that here. cannot. You cannot see it Aham, here. você não vê essas características na segunda. If you talk about the field, you don't see the field here. Se você quer pegar o campo, na primeira parábola você não tem campo. But if you talk about two classes, you see two classes in Mas this se você parable. quer falar de duas classes, em ambas as parábolas você tem duas classes. So I'm saying that is the connection between these parables. Então eu diria que essa é a conexão entre essas duas parábolas. Do we see that? Vocês veem? So I'm saying Então eu digo, if you read those parables plainly se você fizer uma leitura simples dessas parábolas, and try to list down the characteristics that you can see by that plain reading, e se você for listar as características que você observa através de uma leitura simples, then you can go and compare these parables. You can put them side by side and compare them você pode então pegar essas parábolas e pode compará-las lado a lado, and see the connection. e você verá as conexões. So let me explain. So you have the parable of Noah. Você tem a parábola de Noé, explicando. So you have the parable of the field, Você tem a parábola do campo. and you have the parable of grinding, E também a parábola do... como que fala? O moinho. so you have the parable of the servants. E também a parábola do servo. So what we know that all these parables are meant to explain this one history here. Nós sabemos que todas essas parábolas estão para explicar essa história aqui. So they're explaining the same history. Elas explicam essa mesma história. So at a very simplistic level, Então, num nível bem simples, we know that these parables are connected on a repeat and enlarge level. sabemos que essas parábolas estão ligadas através do princípio de repetição e ampliação. So in fact, from the prophecy, this history was already described. Então, de um ponto de vista profético, essa história já
havia sido descrito. So the parable of Noah is going to repeat and enlarge on this same history. Ou seja, a parábola de Noé vai repetir e ampliar esse pedaço de história. So the parable of the field will repeat and enlarge on Noah. E And a the- parábola do campo também vai repetir e ampliar a parábola de Noé. And then you continue. E assim em diante. So I want us to see that this here is repeat and enlarge. Então, eu quero que vocês vejam que isso aqui é repetição e ampliação. So if you want to connect Noah and the field, Então, se você quiser conectar Noé e o campo, so when you're using this methodology here, usando essa metodologia aqui, what is the first thing to qual identify? a primeira coisa que você precisa identificar? Brother Pedro. Irmão Pedro, The stories are telling the same thing. So it's repeat and enlarge. as histórias contam a mesma coisa. É repetição e ampliação. So you are saying, for example, the parable of the field is a repeat and enlarge of the parable of Noah. Então você diz que a parábola do campo é uma repetição e ampliação da parábola de Noé. So when you're using this methodology, what is the first thing to identify? Então, se você usa essa metodologia, qual a primeira coisa que você precisa identificar? O natural. No, I'm going by repeat and enlarge. Não, eu quero repetição e ampliação. They are all natural. Todas são naturais. This is natural, this is natural, this is natural, and that is natural. 4 são naturais. So I'm saying, like this parable of the field is just a repeat and enlargement of the parable of Eu Noah. digo que a parábola do campo é uma repetição e ampliação da parábola de Noé. So no, maybe I'm not asking my question properly, Talvez minha pergunta não está clara. but I wanted us to give the answer from the methodology. Mas eu quero a resposta baseada na metodologia. So I will ask it this way, Brother Pedro. Então eu vou perguntar dessa maneira. Repeat. Repetir. That is in this tucked into that methodology. Isso está contido nessa metodologia. What does repeat mean? O que significa repetir? Contar 2 vezes a mesma coisa. To say the same thing a second time, okay? Dizer a mesma coisa uma segunda vez. So if you're saying the parable of the field is a repeat and enlarge of Noah, Então, se você disser que a parábola do campo é uma repetição e ampliação da parábola de Noé, I'm saying the very first thing you should do before doing anything is to identify the repeat. eu diria que antes de fazer qualquer coisa, você precisa identificar o que está sendo repetido. So what is it in the parable of the field that repeats the parable of Noah? O que na parábola do campo está repetido, ou está se repetindo da parábola de Noé. Then you can identify the enlargement. Logo, você pode identificar o que é a ampliação. Do you get my point? Entende meu ponto? So if you go from this here, Então, se você pegar isso aqui, then you're required to develop those parables você precisa então desenvolver essas parábolas from what you can read baseado no que você consegue ler and then try to locate the connection. e logo você faz as conexões. So I'm saying the two classes is the connection between these two parables, Então, eu digo que essas duas classes é o que conecta essas parábolas. but because they're related on this methodology, I'm saying the two classes is the repeat. E já que usamos esse método aqui, eu digo que as duas classes são a repetição. Okay? Tudo bem? So that's the repeat. Então, a repetição é essa. So I'm saying at a very simple level, you can see that this parable and that parable is talking about two classes. Então, o que eu quero dizer é que, num nível bem simples, essas parábolas falam de duas classes. And you can develop this, I'm saying, using repeat and enlarge. E isso, eu digo, você pode desenvolver usando repetição e So ampliação. repeat and enlarge is our structure. Repetição e ampliação é nossa estrutura. So once you know that this parable are all two classes, Então, uma vez que você entende que todas as parábolas têm duas classes, then you can go to the parable of the 10 virgins você pode avançar para a parábola das 10 virgens and lay it out e pode delinear ela. and try to see, is it connected back to this parable? E você pode olhar e ver, será que ela está ligada a essa parábola? And we know the main theme of the parable of the 10 virgins is the two classes of virgins. E nós sabemos que o assunto principal, o tema principal da parábola das 10 virgens são duas classes. Duas classes. So then you can see that that parable is connected back to the 4 parables we see at the back end of Matthew 24. Logo, você vê que essa parábola está ligada às 4 parábolas anteriores. So whether you want to call it repeat and enlarge, proof text, but I just want us to see the connection.
Então, não importa como você chame isso, se você chama de repetição e ampliação ou texto prova, eu quero que vocês vejam a ligação entre essas parábolas. So these parables here, Essas parábolas aqui, already you know the history they were addressing. você já entende qual história elas abordam. It's the history of 1798 to the end of the world, the second A advent. história de 1798 até o fim do mundo, o segundo advento. So from the prophets itself, you got a framework, Então, o profeta, ele te dá uma estrutura. and then using these parables, you apply them to that framework, Usando essas parábolas, você as aplica para a estrutura. and then you get this other parable which is connected to those 4 parables, Logo, você tem essa outra parábola que está ligada a essas 4 parábolas. you can apply them to the same section of that framework where those other 4 parables apply. E logo você pode usar essa outra parábola e aplicá-la também à mesma secção a qual se aplicam essas 4 parábolas. So I'm saying going from unknown to unknown, so from known to unknown, Então, digo que partindo do desconhecido indo para o conhecido, so if you talk about 2 classes, I think everyone can see and accept that. eu creio que se você se refere às 2 classes, todo mundo consegue ver e aceitar isso. Then once you do that, you can then begin to explain these parables in detail what they mean. Uma vez entendido isso, você pode avançar e explicar em detalhe o que essas parábolas significam. So structurally, I showed that you can connect Matthew 25, verse 1 to 13, back to Matthew 24. Então, eu mostrei estruturalmente que você pode conectar Mateus 25, 1 a 13, a Mateus 24. But I further showed that you can use grammar to make that E connection. também mostrei que você pode utilizar a gramática para fazer essa conexão. Shigeo, how did we use grammar? Como usamos a gramática, irmão Shigeo? So we are in Matthew 25. Nós estamos em Mateus 25. How did we use grammar? Como usamos gramática? In what sense? So, like, for example, if you wanted to explain to someone how we get to apply Matthew 25 to Millerite history, Então, se você quisesse explicar para alguém como é que aplicamos Mateus 25 à história milerita, you have to do that using rules. você precisa fazer isso usando regras. And we have used one of the rules to show that you can apply Matthew 25 back to Millerite history. E usamos uma dessas regras para mostrar que Mateus 25 se aplica à história milerita. So we showed that you have repeat and enlarge, Você mostra que há uma repetição e ampliação, then you can also use proof text. e então você também pode usar texto prova. So if you don't use that kind of understanding to show how Matthew 25 can be applied to Millerite history, E se você não usar esse tipo de argumento para mostrar que Mateus 25 está ligada à história milerita, we also showed that you can use grammar. nós mostramos que você pode então usar gramática. How did we use grammar? Então, como foi que nós usamos gramática? So can you go to Matthew 25 verse 1? Pode abrir Mateus 25, versículo 1, Tell me the word that we picked. e diga-nos qual foi a palavra que nós escolhemos. Which word did we pick? Qual foi a palavra que nós ressaltamos? Just verse 1. If you read verse 1, what is Yeah. the most important word? Versículo 1. Qual a palavra que se destaca, mais importante? Likened. No? Não? So I just want a word that Okay. will help you connect it back to Matthew 24. Eu quero uma palavra que te ajuda a conectar isso a Mateus 24. Uma palavra. One word. The word then, one word. He read the entire thing. It's the word then, Yes. one word in Portuguese. Will be. So we picked up the word then, A palavra que pegamos foi então. the very first word. A primeira palavra. And we say that word can mean different things, E dizemos que essa palavra pode significar, but we identify that you can attach
some two things to that word. Várias coisas. E duas coisas entendemos, podemos associar com essa palavra. It can infer at that time, Pode se referir àquele tempo, or it can infer sequence. ou pode indicar uma sequência. That something can happen only after some other thing has happened. Que uma coisa acontece depois que outra já ter ocorrido. So we said, if you say then is inferring a sequence, Então, se você diz que esse então está indicando uma sequência, that will mean Matthew 25 is happening after Matthew 24. significa que Mateus 25 acontece depois de Mateus 24. But if you are keen with Matthew 24, it brought us to the very end of the world. Mas se você olha para Mateus 24 nos levou até ao fim do mundo. So if you pick up sequence, you can only apply Matthew 25 after the second advent. Então, se você quiser usar sequência, Mateus 25 se aplicaria somente a um tempo depois do segundo advento. And after the second advent, we don't have all these analogies of two classes anymore. E depois do segundo advento não se aplicam todas essas analogias de duas classes. So instead of doing progression, you're forced to do repeat and enlarge. Então, ao invés de fazer uma sequência, você é forçado a fazer uma repetição e ampliação, Which is at that time. que é naquele tempo. So the moment you say at that time as what? Then, I'm just defining the word then. Então, esse então seria naquele tempo. Nós identificamos, we identified what word? The word then. It can mean at that time or sequence. Ok. Então, esse então pode identificar uma sequência ou naquele tempo. So it says at that time. Então, aqui, o que quer expressar é naquele tempo. So at that time as what? Naquele tempo, como o quê? At that time as Matthew 24. Qual tempo? O tempo de Mateus 24. And we find that at the back end of Matthew 24. Isso encontramos no final de Mateus 24. So that not only does Christ use this parable to illustrate the end of the world, O que eu digo é que não somente utiliza Cristo essas 4 parábolas para ilustrar o fim do mundo, but he further uses this parable of the 10 virgins to give a further explanation of that end of the mas world. ele também utiliza essa parábola das 10 virgens para ilustrar o fim do mundo. So what I want us to do is to begin taking these simple passages Então, eu quero que vocês comecem a usar essas passagens simples and try to understand how these different shapes and forms of parables work. e quero que vocês entendam como funcionam esses formatos diferentes de parábolas. Or how we can use them to convey truth to people in a very simple and easy way. Qual é a maneira de transmitir verdade para as pessoas de uma maneira bem simples. So I'm suggesting that parables are tools given to us, which are tools given to us by the Lord to be able to convey truth to people in a very simple and easy way. O que eu sugiro é que parábolas são ferramentas que o Senhor nos deu para transmitir verdades de uma maneira bem simples para as pessoas. We shouldn't use them to complicate the truth. Não deveríamos usar as parábolas para complicar a verdade. So therefore we should understand how they work. Então precisamos entender como é que elas funcionam. Shall we pray? Vamos orar? Our dear God in heaven, Querido Pai Celeste, we thank you so much for the study that we have had this day. agradecemos tanto pelo estudo que tivemos hoje. Please, as we put our effort to try and understand parables, Ao tentarmos entender, esforçar-nos para entender parábolas, come to our aid and help. peço que o Senhor venha para nos ajudar. But I'm praying that as brothers and sisters, we may be unified on our understanding of this subject. E oro que nós, como irmãos e irmãs, sejamos unidos na compreensão dessas parábolas. So that even when we present these truths, though separated by geographical distance in various places of this world, Para que mesmo que sejamos separados pela distância aqui nesse mundo, we may arrive at the same conclusion and speak in the same voice. que ainda assim possamos chegar às mesmas conclusões. In Jesus' name I pray, amen. Isso oro em nome de Jesus. Amém.